Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem perdeu a primeira jornada, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, eu me torno a me apresentar. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio, tenho 2 clínicas médicas que se dedicam aos sintomas dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Então, qualquer geografia do corpo humano pode se manifestar uma dor que corresponde a um transtorno do nosso esqueleto, no sentido amplo. O esqueleto não é só osso, são ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Entende? Então, no nosso esqueleto pode se manifestar dores de músculos e tendões. Por exemplo, fibromialgia e tendinites. Pode se manifestar dores das articulações. Dor no joelho, dor nos quadris, dor de ombros. São dores articulares. Mas a pior dor do sistema musculoesquelético são as nevralgias. Nevralgias. Né? Já falei antes e vou falar de novo. Né? O nosso corpo todo é percorrido por raízes nervosas, por micro-raízes nervosas que vão até a nossa pele, na superfície do corpo. Se você recebe uma picada, você não só vai saber que está recebendo uma picada, como você vai dizer o lugar onde está acontecendo a picada. Por conta desses fiozinhos elétricos que estão em toda a trama da nossa superfície, em toda a nossa pele, entende? Então, essas raízes nervosas não suportam deformidade do esqueleto. Quando o nosso esqueleto se deforma, por alguma razão, por um trauma, por peso absurdo que você carregou, entende? Por um impacto violento de acidente de carro, entende? Há uma deformidade do nosso esqueleto que se instalou e está se instalando. E isso dói muito. Dói muito. Então, a dor lombar e a dor de cabeça são os principais diagnósticos que nós fazemos nessas nossas 2 clínicas de dores crônicas do sistema musculoesquelético. Entende? São as mais frequentes. E assim é no mundo inteiro. Não é só no Brasil, óbvio. No mundo inteiro. Entende? E o maior fator de absenteísmo no trabalho, absenteísmo é a falta do funcionário ao trabalho. O maior fator que faz as pessoas faltarem nos seus trabalhos é dor de cabeça ou dor lombar. Dor lombar. Entenderam? E dissemos na primeira metade dessas jornadas de hoje, dissemos na primeira metade, que o maior fator que prejudica a nossa coluna lombar se chama força da gravidade, que nos empurra para baixo. Nós vamos diminuindo de altura, vamos ficando corcunda. A nossa coluna desvia no plano frontal, formando uma escoliose, uma curvatura anormal. Entende? E vai se achatando, nós vamos perdendo altura. Então, a cara da velhice é doença. Envelhecimento é doença. Idade avançada não é doença. Entendeu? Envelhecimento é doença. Idade avançada não é doença. Entendeu? Muito bem. Mas nós, por conta dessa entrevista, recebemos várias perguntas. Uma delas é o seguinte: o uso de sapatos de saltos altos prejudica a nossa coluna?
é claro, uma mensagem diretamente às mulheres. O uso de sapatos, de saltos altos, o que ele faz? Ele joga o teu centro de gravidade para frente. Claro, é uma plataforma, é um plano inclinado. O sapato de saltos altos é um plano inclinado, é uma plataforma de plano inclinado. Ele dirige para frente o teu centro de gravidade. Para você não ir para frente, não cair para frente, você endireita o corpo às custas de aumentar a lordose lombar, aquele fundo da coluna lombar. Quando você aumenta a lordose lombar, você estreita o canal lombar, por onde passam milhares de raízes nervosas, formando verdadeiramente uma cauda de cavalo, como se fosse uma cauda de cavalo. Por isso que se chama aquilo cauda equina, que são as raízes nervosas que vão também formar os nervos ciáticos, aquele par de nervos que são os comandantes de nossas pernas. São pares de nervos sensitivo-motores, ou seja, que acusam sensibilidade e força. Força. Na medida em que você, senhorita, senhora, usam saltos altos, vocês estão maltratando muito a sua coluna lombar. Entende? É o mesmo caso da mulher grávida nos últimos meses da sua gestação, da sua gravidez. Ela tem um peso na frente. Por mínimo que seja esse peso do bebê e do líquido amniótico que envolve o bebê, no mínimo no fim da gravidez dá 8, 9, 10, 11 ou 12 quilos na barriga. A mais. Isso desloca também o centro de gravidade para frente. E para não cair para frente, a grávida se endireita o corpo às custas de aumentar a lordose lombar. Diminui o canal vertebral, dor lombar. Por isso que dor lombar também é muito frequente nos últimos meses da gravidez. Entende? Nos últimos meses da gravidez. Então, o uso de saltos altos prejudica a coluna lombar, principalmente. Na hora que aumenta a lordose lombar, por compensação, aumenta o dorso curvo, ou seja, o corcunda. Então, aparentemente, os saltos altos dão uma postura mais bonita para a mulher, né? O bumbum fica mais saliente, entende? Mas, ao mesmo tempo, está prejudicando a postura da mulher. Entendeu? Está prejudicando. Então, tudo que é demais, né, é prejudicial. Eu até sempre faço uma comparação, né? Até muito dinheiro prejudica, entendeu? Então, usar um salto alto uma vez ou outra para uma ocasião e tal, não vai fazer mal. Entende? Fumar um cigarrinho ou 2 cigarros por dia não vai fazer mal. Tomar uma latinha de cerveja, 2 latinhas por semana, não vai fazer mal. Agora, o mal quando é? Quando as coisas são exageradas, é óbvio. Entende? Quando as coisas são exageradas. Entenderam? Muito bem. Vamos ver mais alguma pergunta que surgiu da entrevista de dor lombar. Vamos ver. Fisioterapia, ginástica, acupuntura estão indicadas para o tratamento de dor lombar? Foi uma das perguntas, vou repetir. Fisioterapia, ginásticas, acupuntura estão indicadas para o tratamento de dor lombar ou lombalgia? Vejam. Como eu sempre digo aqui e repito, é preciso fazer o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? É a causa da doença, entende? Você simplesmente não pode dizer, ela tem uma dor nas costas, faz acupuntura. Não, a coisa não é bem assim. Não é bem assim, entenderam? Tem dor nas costas, toma um relaxante muscular.
Não, as coisas não são tão simples assim, não. Entende? Tem que fazer o diagnóstico. Quem faz diagnóstico é médico. Entenderam? Quem faz diagnóstico é médico. O diagnóstico é a causa da doença, a causa do problema. Ah, não remove a causa, a dor não vai embora. Não adianta. Ainda atendi um paciente ontem, entende? Com uma dor lombar terrível, irradiando para o lado esquerdo, entende? Só para o lado esquerdo, entende? E já avisei, não adianta tomar nem opiáceos, né? A medicina é cheia de modismos. A moda agora são opiáceos, né? Aqueles remédios derivados do ópio, da maconha, da cocaína, entende? Vejam vocês, entende? Então, não remove a causa, ameniza as consequências, entende? A duras penas, né? Agora os pacientes, então, como disse, a medicina é cheia de modismo. Agora a moda é usar as tais canetas emagrecedoras. Eu tenho uma porção de pacientes com desproporção peso-altura, cujo nome pejorativo se chama gordo. Entende? Com grande desproporção peso-altura. Entende? Obesidade prejudica a coluna, como saltos altos também prejudicam. Mais gordura, mais peso, você vai perder mais altura. Perdendo altura, há uma compressão dos espaços intervertebrais, onde saem pares de raízes nervosas que se irradiam pelo corpo inteiro. Entende? Pelo corpo todo. Entendeu? Então, obesidade, meus caros, é muito ruim para a coluna. Quando a acupuntura está indicado para dor nas costas? Quando feito o diagnóstico, a dor nas costas é um problema banal, um entorse lombar, uma dor eventual, entende? Mas para dores crônicas, persistentes por compressão lombar, a acupuntura pouco ajuda, pouco ajuda. Eu tenho simpatias por acupuntura desde que feitas por médico acupunturista, tá? Entenderam? A Escola Paulista de Medicina, a gloriosa Escola Paulista de Medicina, hoje tem um departamento de acupuntura que forma médicos acupunturistas. Entende? Tenho simpatias pela acupuntura. Mas, para dores crônicas por compressões mecânicas, a acupuntura ajuda muito pouco, né? Fisioterapia é bom? Sim. Vejam vocês que eu vou dizer, hein? Vejam vocês. Não adianta o médico, num receituário, dizer assim: fulano de tal, 10 sessões de fisioterapia para dor lombar. Não adianta nada. Entende? Não. O médico precisa fazer verdadeiramente uma receita para orientação do fisioterapeuta ou da fisioterapeuta. Entende? Olha, precisa alongar os músculos peitorais, precisa fortalecer os paravertebrais, precisa fazer exercícios abdominais, precisa fazer alongamentos, entende? Então, o médico tem que dar orientação ao fisioterapeuta, para que a fisioterapia, que é uma ciência muito bonita e muito eficiente, realmente possa valer para os pacientes. Porque o que acontece? Eu atendo muitos pacientes crônicos e digo: nós gostaríamos de fazer algumas fisioterapias com você. Ele diz: pelo amor de Deus, doutor, não fala isso. Eu fiz mais de 40 sessões de fisioterapia, não adiantou nada. Sabe? Não adiantou nada. Entende? Então o que acontece? Uma fisioterapia não bem conduzida não dá resultado bom. Entende? Não dá resultado bom. E cria uma fama negativa para um tratamento que, por eleição em nossa clínica, nós elegemos a fisioterapia como uma verdadeira ferramenta de utilidade pública.
que ajuda na solução de problemas ortopédicos para todos os lados. Entenderam? O que mais perguntaram? Ginásticas. Muito bem. Olha, o melhor exercício que existe, gente, não existe melhor que esse, né? Se chama natação. Por que natação? A melhor ginástica que pode existir. Sabem por quê? Porque na natação você faz os exercícios na posição horizontal, onde você dilui a ação da força da gravidade. Então, se você representa por uma flecha a força da gravidade quando você está em pé, essa flecha pega a região lombar e é dirigida para baixo. Está te empurrando para baixo e está concentrada no eixo da coluna lombar. Quando você deita, essa seta da força da gravidade, ela se dilui em fatias pelo teu corpo todo. Entenderam? Ela não está concentrada numa região da coluna. Não, a força da gravidade está diluída desde a cabeça até os pés lá embaixo. São várias flechinhas, então, que representam a força da gravidade quando você está deitado. E se você está fazendo um exercício na natação, nadando, você está cancelando aquela concentração de força em cima da coluna lombar. E faz alongamentos e fortalecimentos musculares por igual. Então, a natação é perfeita. É perfeita. Entende? Só que não é tão simples, né? Às vezes o paciente diz, está frio, ou é complicado ir até o clube, ou até a aula de natação. Então, eu fui uma depois não fui mais. Hidroginástica também é bom? Também é bom, hidroginástica. Você pesa menos. Quando você entra numa piscina, você diminui teu peso. Há um impulso da água te empurrando para cima. Entende? Então, dentro da piscina, você pesa menos. Entende? Isso é positivo para a coluna. Entende? Então, vejam bem. Acupuntura, ginástica, fisioterapia, tudo isso é bom. Entende? É muito melhor do que engolir anti-inflamatórios e analgésicos. É muito melhor. É um tratamento mais natural, né? Entendeu? Funciona, mas, gente, precisa fazer o diagnóstico e precisa ter a orientação médica, entende? Precisa ter orientação médica. Aí as coisas funcionam. Outra pergunta, aproveitando. Quiropraxia é bom para dor lombar? Veja. Eu tenho notícia da quiropraxia por causa dos meus pacientes, né? Que, em geral, eu recebo pacientes que já fizeram de tudo para se livrar da dor. E quando eles não conseguem se livrar da dor, eles vão no Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma fama aí fora, eu vou dizer, modéstia à parte. Eu tenho uma fama aí fora seguinte. Tratou com o Dr. Rui Mercúrio, não ficou bom, pode se preocupar. Entende? Porque são poucos pacientes que nós tratamos de dor lombar que nós não conseguimos um bom resultado sem cirurgia. Sem cirurgia. Como eu disse, a medicina tem modismos. Hoje em dia, o modismo é opiáceo, colágeno, entendeu? Também me perguntaram sobre o colágeno. Eu atendo meus pacientes. Eles dizem, doutor Rui Mercúrio, estou tomando colágeno há 2 anos, não adiantou nada. Entendeu? Então, o colágeno via oral não funciona. Mas nós utilizamos colágeno injetável. Aí é mágico, funciona. Funciona. Não passa pelo trato digestivo, onde o colágeno é digerido. Então não é aproveitado pelo corpo. Ele vira suplemento alimentar, entende? E não analgésico. Então vejam vocês. O critério médico é fundamental. O diagnóstico da causa é fundamental. Entende?
Porque nós médicos, meus caros, nós somos formados e informados nas escolas médicas para fazer diagnóstico. O tratamento é uma decorrência, entende? O tratamento é uma decorrência. O diagnóstico é hepatite, o tratamento decorre. O diagnóstico é uma pneumonia, o tratamento é uma decorrência, entende? Feito o diagnóstico, decorre tratamento, entende? Ele tem tuberculose. Decorre tratamento contra a tuberculose. Agora, tem dor nas costas, pensa que é da coluna e é tuberculose e vai tratar com fisioterapia, está errado, entende? Está errado. Vai se prejudicar o paciente. Eu atendi paciente que está fazendo fisioterapia para dor torácica, que tinha pneumonia, não era da coluna. Entenderam? Entenderam? Então, não exponha o seu corpo aos falsos profetas. Entende? Não exponha o seu corpo aos falsos profetas. Entende? Tem que fazer um diagnóstico de causa bem feito para decorrer o tratamento perfeito. Entenderam? Entenderam? Muito bem, mas estou vendo aqui que a segunda metade da jornada de hoje já vai terminar daqui a pouco. Vejam. Nós atendemos 2 clínicas de dores crônicas do sistema músculo-esquelético, do qual as principais são dor ciática, dor lombar, problemas de joelhos e problemas de quadris. Quadril é aquela articulação que você usa para andar e quando você cruza as pernas, uma em cima da outra. Entenderam? Você usa articulações dos quadris. Em nossas clínicas, primeiro, dor ciática. Segundo, dor nos joelhos. Terceiro, dor nos quadris. Aí depois vem as outras, dor nos ombros, entende? Dor no pescoço, entende? Enfim, é um desfilar de dores. Uma das clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, próxima do estádio do Morumbi, e não longe do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, próxima do Hospital Samaritano, e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de nossas clínicas. Fixo 11, Código de São Paulo, 3661-4243. Celulares comuns de nossas clínicas, 119-7082-8015. Emergências. Quem tem dor, tem pressa. Emergências, 119-3014-8888. Muito bem, estamos terminando a segunda metade da jornada de hoje. Convido-os para sintonizarem essas ondas milagrosas da Vibe Mundial toda terça-feira, pelo menos, no horário de 19 às 20 horas, quando aqui estamos celebrando saúde. Para celebrar saúde, temos que falar de doenças. Muito bem. Vamos encerrar então a jornada de hoje, repetindo um chavão muito importante, que eu sempre falo. Entende? Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, cuidado, você atrai, hein? Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entende? Essa última frase pode ser resumida num monossilábico chamado fé. A fé é a crença firme que você vai conseguir o seu objetivo. Até a próxima jornada. Obrigado.